Fala galera, beleza? Hoje vamos falar a respeito da audiência de instrução criminal, beleza? Sempre os alunos me perguntam como é fazer uma audiência, como é que ele se, como é, o que eu posso orientá-lo, como deve fazer, se comportar na realização de audiência. Veja bem, eu sempre sugiro, sempre aconselho as pessoas que nunca realizou uma audiência, seja civil, trabalhista, criminal. Eu sempre aconselho que as pessoas, antes de realizar a sua primeira audiência, ela vá assistir a uma audiência, certo? Tem outras pessoas que já gostam de ir acompanhado para a realização de audiência com outro colega, um colega mais experiente. Isso aí depende muito, isso é bastante pessoal, Depende muito de cada caso. Eu prefiro, na minha carreira, eu preferi chegava mais cedo para assistir uma audiência, para saber como é que se comportava o juiz, o promotor, e sempre foi assim, certo? Eu não gostava de ir acompanhado com um colega mais experiente, até porque não tinha uma relação com alguém mais experiente para me orientar. Então o que eu fazia, e também porque eu não gostava, aquela questão de quando você aprende a dirigir, você está aprendendo a dirigir carro, você já tem a carteira, mas você tem uma pessoa experiente, você fica até mais nervoso quando está ao lado de uma pessoa mais experiente. E esse era o meu receio na realização de audiência. Então, minha estratégia que eu utilizei foi chegar mais cedo nas audiências, e assistir a audiência, o que eu deveria fazer, Então, isso foi o meu caminho, mas que vocês podem utilizar um outro caminho, que é ir para uma audiência com uma pessoa mais experiente. Vamos lá. Gente, o que acontece? Na audiência de instrução criminal, o processo criminal ele é um pouco distinto do processo trabalhista, do processo civil, E o procedimento comum criminal, ele segue uma ordem em que deve ser primeiro ouvido a testemunha de acusação, testemunha de defesa e, por fim, sempre o réu, caso as partes não concordem na inversão. E o processo penal também tem uma coisa interessante. O processo penal, em regra, as intimações elas são pessoais, beleza? Esse também é um ponto interessante, pela seguinte razão. Ora, se a testemunha ela não foi intimada pessoalmente, e você entende que aquela testemunha ela deve ser intimada pessoalmente, o juiz, sob pena de nulidade, ele não pode já avançar o processo, beleza? Então vamos supor, dar um exemplo. Imagine que as testemunhas de acusação são policiais, e que esses policiais eles não conseguiram, o oficial de justiça não conseguiu entregar o batalhão, não conseguiu intimá-lo, beleza? Eles não compareceram. Ora, o juiz, pela questão da pressa, ele não pode já passar para a testemunha de defesa, salvo se o Ministério Público concordar pela dispensa e você também, advogado de defesa, concordar pela dispensa do tipo daquelas testemunhas. Fora isso, a audiência terá que ser remarcada, ou você concordar em já ouvir as testemunhas de defesa, certo? Agora aí depende muito se o réu está preso, se o réu está solto, Se o réu está solto, normalmente eu não iria concordar, eu iria insistir na auditiva das testemunhas de acusação se for conveniente também, Tem essa questão, ok? Então isso aí, cada processo tem um caso, Dependendo do que ele pode vir falar no processo penal, ok? Então, testemunha de acusação, vamos lá, testemunha de acusação. Gente, é interessante que você vá para a audiência, como você sabe, Até porque as testemunhas elas estão arroladas, elas foram arroladas no processo. Normalmente a testemunha de acusação ela está na denúncia e a testemunha de defesa ela vai estar na resposta à acusação, vai constar o rol das testemunhas, beleza? Então é o seguinte, é interessante que vocês saibam o que vai ser perguntado para essa testemunha de acusação, Normalmente as testemunhas de acusação, a depender do caso concreto, você não faz muitas perguntas, porque muitas perguntas que você faça ela pode trazer prejuízo para a defesa, Porque ela pode falar coisas que compliquem a defesa. Então, a depender da testemunha de acusação arrolada, você não faz muitas perguntas ou quase nenhumas perguntas. Isso depende do processo. Já as suas testemunhas de defesa, eu aconselho sempre que você só deve ouvir uma testemunha se você saber
sabe o que ela tem para falar naquele processo, correto? Então, se você tem dúvida do que ela vai falar, se você tem dúvida como ela vai se comportar perante o juiz, não ouça, porque essa testemunha ela pode trazer um grande prejuízo para a sua defesa. Então, é interessante que você saiba o que ela tem a falar, se o que ela tem a dizer é importantíssimo para o processo, mas também avalie se como é o comportamento dela, né? A forma que você conversa com ela vai te dar um pouco de informação de como ela deve se comportar perante o juiz, né? Se for aquela pessoa muito nervosa, que se atrapalha todo, você tem que realmente pensar se vale a pena ouvi-la perante o juiz, porque ela pode trazer um grande problema na sua defesa, ok? Então, outra coisa, você precisa conversar com a testemunha sua de defesa, saber o que ela tem a dizer, mas veja, conversar não é determinar o que ela tem a falar, não é orientar a dizer o que para ela mentir, não. Perceba, conversar é para você saber o que ela tem a informar, quais são as informações interessantes para o processo, certo? Não é orientar a mentir, porque isso vai trazer um sério perigo para você, advogado, beleza? Ora, depois vai vir o réu. Claro, o juiz, sob pena inclusive de nulidade, vai oportunizar a você conversar com o réu, né? Orientá-lo, o que ele pode falar. Você pode orientá-lo réu, fique calado quando o juiz te perguntar na segunda parte do interrogatório, né? Que é a parte específica do processo, porque a primeira parte ele tem que falar a respeito do nome, endereço, filiação, se já foi preso e processado e tal. Mas na segunda parte não. O juiz, inclusive, faz a ressalva, o senhor, nesse momento, tem o direito de permanecer calado, se quiser. Então você pode orientar ao réu, falar assim, quando o juiz te perguntar a segunda parte, você diz que não quer responder. Quando o promotor perguntar, você também diz que não quer responder. Você vai responder só apenas as minhas perguntas. Você pode orientá-lo. Isso vai depender da sua estratégia. O que tem, qual o risco, né? E você também pode dizer a ele, você vai responder as perguntas e perguntas que você sentir que vai trazer problema para você, você diz que não quer responder. E aí, o seguinte, você conversa com o seu cliente para responder o que você vai perguntar, né? Então ele já sabe o que você vai perguntar. Então ele já tem como dizer a resposta que você quer que conste no processo, beleza? Então é importante essa orientação do advogado com o cliente. É imprescindível o cliente saber o que vai responder, ok? Ora, gente, concluído o interrogatório do réu, o juiz vai perguntar se há novas diligências que as partes desejam requerer. Caso não tenha, ele vai abrir o prazo para os debates ou memoriais finais, né? Hoje, normalmente, muitos juízes eles oportunizam os memoriais escritos, né? As alegações finais escritas. Eu particularmente prefiro, porque você consegue fazer um trabalho melhor no seu escritório, elaborando, vendo jurisprudência, vendo novas teses. Eu sempre prefiro fazer as alegações finais escritas, claro. E para mim é muito melhor para defender o réu, né? Criar teses jurídicas, isso para mim é fundamental. Todavia, tem juízes que não oportunizam essas alegações finais, por mais que você requeira, ele, né? Até porque o procedimento comum, o procedimento comum ordinário que prevê a hipótese de converter os debates em memoriais, ele diz lá, em caso que houver muitos réus, houver uma grande complexidade da causa, em regra são debates orais. Vamos lá. Mas você tem que ir para a audiência, com a ideia de que o juiz vai fazer uns debates orais. Então você tem que prestar atenção na audiência, você tem que anotar o que a testemunha X falou que é interessante para o seu caso. A testemunha Y falou que é interessante para o seu caso. Então você tem que anotar para quê, gente? Por quê? Vamos lá. Além disso, você quando vai para a audiência, quando você pega um caso, né, quando você pega um processo, você já tem que ter em mente quais as teses de defesa que você pode utilizar-se naquele processo, correto?
se você vai alegar negativa de autoria, você vai alegar erro de tipo, inexigibilidade de conduta diversa, certo? Legítima defesa, dependendo do caso, enfim. Você já tem que ter em mente quais são as suas teses de defesa. Para quê? Para que no momento que o juiz, defesa, agora é o momento seu do debate oral, sustente aí. Você não fique atrapalhado, né? Então você já tem que ir com a cabeça de que, nesse processo aqui, vou alegar primeiro que não houve, não há provas da autoria, certo? Vou alegar depois erro de tipo, vou dizer que não foi qualificado, foi simples, que não há as qualificadoras, então foi simples, foi um roubo simples, certo? Vou alegar o princípio da insignificância, o arrependimento posterior. Ora, eu já vim com todas as minhas teses detalhadas, certo? E as testemunhas, o que o réu falou vai ser apenas para fundamentar o que eu estou dizendo. Por isso que é interessante você anotar, para que no momento que você falar assim da negativa de autoria, você vai falar assim, a testemunha agora ouvida em juízo aqui, nesse momento, a testemunha de acusação, diz que no momento que ela foi roubada, ela não viu o rosto de fulano. Ela não viu porque quem a roubou estava de capacete, então não tem como ela atestar que foi fulano. Então perceba, é por isso que você deve anotar o que foi dito pelas testemunhas, para que no momento do debate você utilize desses argumentos, dessas provas, fazendo link entre as provas que foram produzidas nos autos, seja testemunhais, sejam outras provas que estão nos autos, com a sua tese de defesa. Por isso é interessante você anotar, para que na hora dos debates orais, né, que caso o juiz não converta em memoriais, você consiga fazer uma defesa oral plena, que consiga realmente defender o seu cliente, tá bom? Esse é uma orientação que eu dou para meus alunos, beleza? Então, gente, um forte abraço, até a próxima.